Olá, hoje conversaremos sobre a doença de Pompe, também chamada de glicogenose tipo 2, uma doença neuromuscular hereditária que acomete os músculos estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado, trazendo múltiplos malefícios ao indivíduo, inclusive o óbito. A doença é causada por uma deficiência ou ausência na produção da enzima alfa-glicosidase ácida, que tem por objetivo a hidrólise do glicogênio em glicose. Nos portadores da doença de Pompe, os lisossomos acumulam em seu interior uma quantidade anormal de glicogênio. Desta forma, estas organelas, com o passar do tempo, aumentam de tamanho e quantidade. Sua expansão resulta na autólise, que é o rompimento e liberação do glicogênio no interior da célula, o que causa a morte celular. Assim, temos uma miopatia severa. O açúcar desencadeia um processo inflamatório que compromete a musculatura, causando fraqueza muscular e respiratória. Por ser uma doença hereditária, tem sua origem numa mutação do cromossomo 17. Para que a doença ocorra, o gene responsável pela enfermidade precisa estar presente nos gametas envolvidos na fecundação. Assim, trata-se de uma doença autossômica recessiva. Estima-se que no mundo entre 5 e 10 mil pessoas sejam acometidas pela glicogenose tipo 2. E esse número varia conforme observamos as diferentes áreas do planeta. De forma simplista, classificamos a doença em 3 tipos. Clássico infantil, ocorre nos primeiros meses de vida, sendo a produção da enzima inferior a 2%. Não clássico infantil, manifesta-se por volta do primeiro ano de vida. Assim, podemos concluir que há uma pequena produção, porém bem deficitária. E o tardio, que pode ocorrer a partir do segundo ano de vida, e nesses casos a produção existe, só que não supre a necessidade que a célula exige. Quando temos essa doença, o diagnóstico, é imprescindível a realização do aconselhamento genético, pois um diagnóstico precoce é uma vantagem incrível nessa doença, no tratamento. O principal sintoma da doença de Pompe é a fraqueza muscular. Na infância, as crianças apresentam problemas e infecções no sistema respiratório. Podem apresentar problemas de audição, o desenvolvimento é prejudicado por conta da má nutrição. Elas podem apresentar hipotonia muscular também. Na fase adulta, a fraqueza muscular é mais persistente nas pernas e no tronco. As pessoas começam a ter uma dificuldade maior para andar, acabam caindo mais por conta da fraqueza desse músculo. Elas podem acabar tendo arritmia, né? E elas têm dificuldade de levantar de algumas posições, principalmente quando está deitado. Na parte da manhã é mais comum ter mais dor de cabeça. O cansaço é muito mais constante e a dificuldade de deglutição aumenta. Ou seja, ainda na fase adulta, assim como na infância, os problemas de alimentação são decorrentes. Assim como o problema respiratório é decorrente tanto na fase da infância, quanto na adolescência e na fase adulta também. E, além disso, as dores musculares acabam, como consequência, né, sendo muito mais frequentes na fase adulta. Eu vou falar sobre o diagnóstico da doença de Pompe. Não é raro que esse diagnóstico aconteça já de forma tardia, infelizmente, porque, como ela é uma doença muito rara e apresenta sintomas comuns a outras doenças menos raras do que ela, geralmente ela não é o diagnóstico inicial do profissional de saúde. Uma triagem vai ser feita por meio de um teste de gotas de sangue seco em papel de filtro. Após a verificação da possibilidade de ser a doença de Pompe ou diagnóstico, esse profissional pode solicitar uma investigação mais a fundo por meio de uma biópsia muscular. Nessa biópsia,
vai se verificar a presença da enzima no tecido muscular e a sua capacidade de atuação. Pode ser feito também uma análise genética, que vai buscar qualquer alteração no DNA do paciente, de forma que influencie a produção da enzima alfa-glicosidase ácida, ou ainda de forma que impeça a sua atuação normal. Enfim, os parâmetros que vão ser observados nas testagens, nos vários testes que podem ser feitos, são as alterações genéticas, atividade dos linfócitos e leucócitos, atividade enzimática do tecido muscular e fibroblastos. Dá para a gente perceber que a biomedicina pode auxiliar muito no diagnóstico, na forma das pesquisas que foram feitas para buscar os parâmetros para diagnosticar os pacientes, mas também na atuação em laboratório, na avaliação de resultados. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento da doença de Pompe. É um tratamento efetivo, porque essa doença não possui cura, mas o tratamento ele é bastante efetivo e ele possui aqui no Brasil. E ele é basicamente a reposição da proteína alfa-glicosidase ácida, sendo realizada quinzenalmente. O paciente tem que realizar várias sessões durante 15 dias para poder estabilizar o corpo. As melhoras que o paciente tem com essa reposição são melhoras musculares, cardíacas e respiratórias. Exatamente onde o paciente é acometido pela doença é onde a reposição dessa proteína vai causar uma melhora, que são basicamente dos músculos. E a maneira de andar vai melhorar, subir escadas, levantar de locais baixos e a recuperação respiratória, que é basicamente muito importante. E existem alguns acompanhamentos recomendados pelos médicos, que se chamam equipes multidisciplinares, que consistem em vários profissionais de várias áreas, trabalhando em conjunto nas áreas afetadas no paciente para a melhora da qualidade de vida, que basicamente são fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pneumologia, cardiologia e otorrinolaringologia. Todos eles têm um papel muito importante a levar em consideração a fisioterapia, que tem um papel mais importante diretamente no músculo, fortalecendo ele. É importante salientar também que os resultados são melhores com o tratamento. Ele é introduzido de forma bem precoce, quanto antes melhor, para que sejam realizados procedimentos que ajudam o paciente a ter uma melhora notável.